Shalom, meus irmãos. Você sabia que uma pessoa que não é regenerada, ou seja, que ainda não foi salva, não consegue compreender totalmente o significado das Escrituras? Isso acontece porque aqueles que não têm sua vida transformada por Deus estão espiritualmente cegos para os mistérios revelados na Bíblia. A própria palavra de Deus nos alerta sobre isso. 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O primeiro grande obstáculo para entender corretamente a Bíblia é a regeneração. Sem ela, o homem comum não tem condições de alcançar o sentido mais profundo do texto sagrado. A Bíblia explica isso de forma clara. 1 Coríntios 2:14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas atenção, isso não quer dizer que quem não é salvo não tenha a capacidade intelectual de ler e interpretar as palavras da Bíblia. O que falta é a capacidade espiritual de receber e assimilar as verdades que ela traz. Martinho Lutero, reformador que marcou a história do cristianismo, certa vez afirmou que uma pessoa não regenerada pode até entender a gramática de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas, mesmo entendendo as palavras, essas pessoas não agem de acordo com a mensagem ali descrita. Por quê? Porque as Escrituras confrontam diretamente a natureza pecaminosa, algo que o coração natural rejeita. A palavra usada em 1 Coríntios 2,14 para aceitar é o termo grego derromé, que significa acolher. Isso mostra que alguém sem o Espírito Santo até pode compreender intelectualmente o texto, mas não o acolhe no coração, nem vive segundo o que a palavra ensina. Um bom exemplo disso aparece em Atos 17:11, que diz: Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Outro exemplo está em 1 Tessalonicenses 1:6-7. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. A verdade é que a natureza pecaminosa de quem não é regenerado está em um nível inferior às verdades espirituais da Bíblia. É por isso que 1 Coríntios 2,14 também afirma que o homem natural não entende as coisas espirituais. Aqui o verbo compreender vai além do intelecto. Trata-se de experimentar a verdade. E só aqueles que têm o Espírito Santo podem experimentar plenamente a palavra de Deus. Além da regeneração, outros fatores são fundamentais para interpretar as Escrituras corretamente. É preciso reverência e interesse genuíno por Deus. Uma atitude apática ou arrogante em relação à Bíblia dificulta o entendimento da verdade divina. Afinal, as Escrituras são chamadas de santas e precisam ser tratadas com respeito. Outros pré-requisitos incluem oração e humildade. Reconhecer que muitas pessoas, ao longo da história, já estudaram profundamente as Escrituras, enfrentando os mesmos desafios que você enfrenta hoje. Isso nos lembra que ninguém é infalível e que sempre podemos rever nossas interpretações. Disposição para obedecer. Ler a Bíblia exige o compromisso de aplicar seus ensinamentos em nossa vida. A falta de reverência ou a relutância em obedecer revela orgulho e impede a verdadeira compreensão do texto. Por fim, é essencial depender do Espírito Santo. Ele não apenas inspirou as Escrituras, mas também é o intérprete supremo e legítimo da Palavra de Deus. Sobre participação do Espírito Santo na interpretação da Bíblia, o Espírito Santo não torna nossas interpretações infalíveis. A inerrância pertence apenas aos manuscritos originais da Bíblia, não a quem os interpreta. Ele não revela um sentido oculto diferente do literal. A função do Espírito é esclarecer o sentido original e ajudar-nos a compreendê-lo espiritualmente.
Quem vive em pecado pode interpretar a Bíblia de forma errada. O coração e a mente de quem não estão em harmonia com o Espírito Santo acabam distorcendo a mensagem. O Espírito Santo nos guia à verdade. Jesus prometeu que o Espírito nos conduziria à compreensão e expansão do que ele ensinou, como registrado em João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu para habitar nos fiéis. Só então os discípulos entenderam plenamente as passagens sobre Jesus, sua morte e ressurreição. O Espírito Santo não age de forma misteriosa ou aleatória. Sua participação na interpretação da Bíblia não depende de vislumbres intuitivos ou revelações místicas. Algumas passagens são mais claras, enquanto outras requerem estudo e reflexão cuidadosos. A Bíblia foi escrita para que todos os crentes possam compreendê-la. Sua interpretação não está limitada a uma pequena elite de estudiosos. Porém, essas exigências espirituais não garantem automaticamente uma interpretação correta. Elas são pré-requisitos, não promessas de infalibilidade. No fim das contas, interpretar a Bíblia é uma jornada de aprendizado, oração e dependência do Espírito Santo. Só assim podemos crescer no entendimento da palavra e viver de acordo com a vontade de Deus. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Esperamos que o conteúdo tenha sido edificante e ajudado você a compreender ainda mais sobre a importância do Espírito Santo na interpretação da Bíblia. Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e deixar seu comentário. E para continuar acompanhando nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Assim você será o primeiro a saber quando publicarmos novos conteúdos. Deus abençoe você e até a próxima!